Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje eu venho te apresentar uma importante questão que 88% das pessoas que fizeram o simulado definitivo para a Advocacia Geral da União, simulado que eu apliquei para o próximo concurso de advogado da União, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se você tiver interesse, 88% das pessoas que fizeram o simulado erraram essa questão. Não é uma questão difícil. É uma questão que cobra o conhecimento de legislação aplicada à Advocacia Geral da União, mais especificamente as leis 9469 e 97 e a Lei 13.327 de 2016, que são duas leis importantes para quem estuda para os concursos da Advocacia Geral da União, inclusive para o cargo de advogado da União. Preste bastante atenção para que você possa ver exatamente onde eu peguei a turma, ou seja, onde está a pegadinha, onde a turma errou a questão. Presta atenção, o enunciado diz assim: assinale a alternativa incorreta em relação às normas aplicadas à Advocacia Geral da União. Eu vou ler todas as letras de forma prévia para que você aí que não fez o simulado ou para que você que não se lembra da questão possa ver as letras e de repente tentar acertar. A letra A diz assim: verificada a prescrição do crédito, o representante judicial da União, das autarquias e fundações públicas federais não efetivará a inscrição em dívida ativa dos créditos, não procederá ao ajuizamento, não recorrerá e desistirá dos recursos já interpostos. Essa é a letra A. Letra B. Mesmo não havendo súmula, o advogado-geral da União poderá dispensar a propositura de ações ou a interposição de recursos judiciais quando a controvérsia jurídica estiver sendo iterativamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelos tribunais superiores. Letra C. O advogado-geral da União poderá dispensar a inscrição de crédito em dívida ativa, autorizar o não ajuizamento de ações e a não interposição de recursos, assim como o requerimento de extinção das ações em curso ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, para a cobrança de créditos da União e das autarquias e fundações públicas federais, observados os critérios de custo de administração e cobrança. Letra D. É prerrogativa do membro efetivo da Advocacia Geral da União requisitar às autoridades de segurança auxílio para a própria proteção e para a proteção de testemunhas, de patrimônio e de instalações federais no exercício de suas funções, sempre que caracterizada a ameaça na forma estabelecida em portaria do Advogado-Geral da União. Letra E. No exercício de suas funções, os membros da AGU não serão responsabilizados, exceto pelos respectivos órgãos correicionais ou disciplinares, ressalvadas as hipóteses de dolo ou de fraude. Você tem, portanto, 5 itens, 5 letras retiradas de legislação aplicável à Advocacia Geral da União, que está prevista no edital de advogado da União e também nos editais de procurador federal e de procurador da Fazenda. Vamos, portanto, à resposta de cada uma das assertivas. A letra A se encontra correta, ela foi retirada de forma completa do artigo 1º-C da Lei 9469 de 97. Esse artigo 1º-C foi incluído na Lei 9469 de 97 pela Lei 11.941 de 2009. O artigo 1º-C diz assim: verificada a prescrição do crédito, o representante judicial da União, das autarquias e fundações públicas federais não efetivará a inscrição em dívida ativa dos créditos, não procederá ao ajuizamento, não recorrerá e desistirá dos recursos interpostos. Nós temos no artigo 1º-C da Lei 9469 uma autorização para não atuação judicial decorrente da própria lei, sem necessidade de autorização por ato do Advogado-Geral da União. Essa autorização de não atuação judicial decorre da própria lei, sempre que o representante judicial da União verificar a prescrição do crédito. Quando verificada a prescrição do crédito, o representante judicial da União, autarquias e fundações federais não efetivará a inscrição em dívida ativa, não procederá ao ajuizamento,
não vai apresentar recurso e vai desistir dos recursos já interpostos. Normalmente, essa autorização aqui de não atuação judicial ou de desistência daquilo que já foi atuado de forma judicial, no processo judicial, decorre de ato do advogado-geral da União. Mas quando verificada a prescrição, e eu preciso que você tenha muita atenção a esse ponto, quando verificada a prescrição do crédito, a atuação decorre diretamente da lei, sem necessidade de autorização do advogado-geral da União. Então aqui você está no artigo 1º-C da Lei 9469, que estabelece uma conduta de desistência de atuação judicial ou de não atuação judicial quando o representante judicial da União, autarquia, fundação, perceber a prescrição do crédito, nada mais justo, uma vez que prescrição é matéria de ordem pública. Na letra B, nós temos também a Lei 9469, agora no seu artigo 4º, dizendo o seguinte: não havendo súmula da Advocacia Geral da União, porque as súmulas da Advocacia Geral da União são materializadas pelo Advogado-Geral da União quando há iterativa jurisprudência dos tribunais superiores sobre a matéria, mas não havendo súmula, ou mesmo não tendo súmula, o Advogado-Geral da União poderá dispensar a propositura de ações ou a não interposição de recursos judiciais quando a controvérsia jurídica estiver sendo iterativamente decidida pelo Supremo e pelos tribunais superiores. Então, mesmo não tendo súmula, se houver uma situação em que a União, suas autarquias e fundações estejam enfrentando de forma iterativa na jurisprudência do Supremo e do STJ, apontando essa jurisprudência para determinado caminho, esse caminho pode ser materializado em súmula, porque esse é o substrato fático que permite com que o advogado-geral da União formule uma súmula da AGU, ou seja, a iterativa decisão da jurisprudência por parte do Supremo ou dos tribunais superiores, mas mesmo não havendo súmula, ele pode dispensar a propositura de ação ou interposição de recurso judicial por ato que não seja súmula. Então, mesmo não havendo súmula, o advogado-geral da União pode permitir com que não se ajuizem ações ou não se interponham recursos se aquela matéria estiver sendo iterativamente decidida pelo Supremo e pelos tribunais superiores, mesmo não havendo súmula. Ou seja, nesse caso, esse é o substrato fático da súmula, como falei, mas mesmo não tendo súmula, o advogado-geral da União pode autorizar a dispensa de ação ou interposição de recurso. Aqui também é lógico, porque quem pode o mais, quem pode baixar uma súmula da Advocacia Geral da União, pode o menos, pode, por ato inferior à súmula, estabelecer essa dispensa de atuação. A letra C. O advogado-geral da União poderá dispensar a inscrição de crédito, autorizar o não ajuizamento de ações e a não interposição de recursos, assim como o requerimento de extinção das ações em curso ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, para a cobrança de créditos da União e das autarquias públicas, autarquias e fundações públicas federais, observados os critérios de custos de administração e cobrança. Perceba que no artigo 1º-C, quando verificada a prescrição do crédito, essa atuação decorre diretamente da lei. Não verificada a prescrição, o advogado-geral da União poderá dispensar a inscrição de crédito. E onde é que está a pegadinha? Parágrafo único do artigo 1º-A. O disposto neste artigo não se aplica à dívida ativa da União e aos processos em que a União seja autora, ré, assistente ou oponente, cuja representação judicial seja atribuída à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, porque, nesse caso, a dispensa não decorre do advogado-geral da União, mas do ministro da Fazenda. Então, preste bastante atenção, porque o artigo 1º-A foi justamente a pegadinha da questão. Voltando à letra C, o advogado-geral da União poderá dispensar a inscrição de crédito em dívida ativa? Não. A inscrição em crédito em dívida ativa é justamente a hipótese do parágrafo único, onde o disposto no caput do 1º-A não se aplica. Então, ele não pode dispensar a inscrição de crédito quando se tratar de dívida ativa da União. Então, nessas hipóteses, se o crédito enseja CDA e, nessa situação, promove ou pode promover a execução fiscal, o advogado-geral da União não pode se valer do artigo 1º-A da Lei 9469. Então, na letra C, quando eu coloquei o advogado da União, advogado-geral da União, poderá dispensar a inscrição de crédito em dívida ativa, a expressão em dívida ativa transforma a letra C na letra incorreta, portanto, resposta da questão.
88% das pessoas, repito, que fizeram o simulado não perceberam essa pegadinha. Letra D. É prerrogativa do membro efetivo da AGU requisitar às autoridades de segurança auxílio para sua própria proteção e para a proteção de testemunhas de patrimônio de instalações federais no exercício de suas funções, sempre que caracterizada ameaça na forma estabelecida em portaria do AGU. E letra E. No exercício de suas funções, os membros da AGU não serão responsabilizados, exceto pelos respectivos órgãos correicionais ou disciplinares, ressalvadas as hipóteses de dolo ou de fraude. Você tem aqui letra D retirada do artigo 38, inciso 2 da Lei 13.327, lei importante que estabelece muitas prerrogativas para os membros da AGU, que você tem que estudar para o seu concurso, e a letra E, também retirada da Lei 13.327 de 2016, artigo 38, parágrafo 2º, exatamente no exercício de suas funções, os ocupantes dos cargos de que trata este capítulo, os membros da AGU, não serão responsabilizados, exceto pelos respectivos órgãos correicionais ou disciplinares, ressalvadas as hipóteses de dolo ou de fraude. Então, você tem justamente no artigo 1º-A, parágrafo único da Lei 9469, a pegadinha que 88% das pessoas que fizeram o simulado não perceberam. Então, preste bastante atenção, essa questão pode estar no seu próximo concurso da Advocacia Geral da União e eu espero que pelo menos nesses itens você esteja preparado para o enfrentamento desse assunto. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.